Fala, pessoal, boa noite para todo mundo no Brasil e para os 5 grandes países que estão nos seguindo. É claro que tem mais gente seguindo, mas o seguinte, gente, segundo episódio do UFO Podcast, o assunto foi tão cheio vou falar assim, muita, não vou falar polêmica, né, Paulo? Mas teve muita pergunta, muita participação. A gente está fazendo agora a parte 2 do tema abduções em Minas Gerais, onde a gente vai encerrar esse assunto aqui. Tá legal? E você que está assistindo a gente aqui ao vivo, não se esqueça de, antes disso, se inscreverem, fazer seu like, deixe seus comentários. Vai lá no chat, tem alguma pergunta, tem alguma coisa que está ainda querendo ser feita de dúvida sobre o assunto? Vai lá e pergunta lá. Mas o mais importante, não se esqueça, se você ainda não segue a revista OVNI Pesquisa, vai lá no Instagram, vai lá, é só seguir. A descrição tem lá o link para vocês poderem seguir o pessoal, tá? E o importante é o seguinte, por lá vocês vão ficar sabendo não só de lançamentos, vocês ficam sabendo, de repente, de congressos, de novas casuísticas, e vão ver tudo que o pessoal está fazendo lá. E sem esquecer e sem falar também dos nossos patrocinadores, também lá no link da descrição tem tudo lá para você, camiseta à la carte, lâminas.com e Namu Moda Feminina. Mas vamos agora então falar sobre o assunto que no primeiro podcast, Paulo e Albert, meu Deus do céu, teve gente que queria que vocês ficassem às 2 horas da manhã lá falando sobre o assunto e não dá, tá certo? Então, antes da gente começar com as perguntas, só para você ter ideia, depois do podcast, eu recebi pergunta até dos Estados Unidos. E nós vamos falar, então, a gente vai terminar o assunto e depois a gente bate o papo aqui para a gente poder, de repente, falar um pouco mais sobre isso aí. Paulo, Albert, boa noite, sejam bem-vindos. Aliás, eu que sou eu tinha que ser bem-vindo, porque eu sou o penetra dessa festa. Esse UFO Podcast... O UFO Podcast é de vocês, né? Como é que vocês estão? Boa noite a todos, né? Boa noite ao Albert e boa noite a todos os inscritos aí do seu canal. Boa noite, Paulo. Boa noite, Leonardo. Leandro. Um prazer. Leandro. Eu estou lendo, Leandro, Leonardo, é do Porcaipira, sabe? Esses caras são... Saem bem, né? Assim. Saiu bem. Ô, Leandro, é um prazer novamente estar aqui falando com o seu pessoal e estamos aí prontos para fazer mais um podcast agradável com todo mundo e falando sobre uma coisa que nós realmente achamos que de verdade, que é a ufologia. Pois é, e hoje nós estamos com o Albert estreando equipamentos tecnológicos para melhorar a voz dele. A voz dele está até parecendo locutor agora, né, Paulo? O que é isso, né? Vamos então, Paulo. Podemos já chamar a imagem para você já dar continuidade ou você quer falar um pouquinho primeiro antes da gente chamar a imagem já? Não. É o seguinte, hoje o programa vai ser mais rápido, porque no primeiro a gente mostrou alguns casos clássicos da ufologia mineira, alguns que o Albert participou na época, né? Alguns que eu participei, e alguns que nós não participamos, como é o caso do caso Antônio Vilas Boas, né? Que ocorreu em 57, lá em São Francisco dos Sales. Aí o pessoal até me cobrou durante a semana, durante esse período, né? Mas se vocês têm que falar também de abduções de outros estados. Por que a gente focou em Minas Gerais? Porque, por incrível que pareça, os casos assim mais fantásticos de sequestros, né, realmente ocorreram aqui em Minas Gerais, né? Tem lá o caso que ocorreu em Chapecó, em 83, né, acho que é Nelson Tasca, é isso mesmo, ele faleceu em 2008, mas eu não acredito no caso dele, não. O caso dele, para mim, eu sempre... Quando eu entrei na ufologia, Leandro, eu li a revista Planeta, eu entrei na ufologia mais pela revista Planeta. Eu acho que também foi o início de muitos que estão aí hoje na ufologia. Porque era a única revista que abordava a ufologia, né? Aí, lógico, aí depois eu passei ali outras publicações, mas o começo foi a Planeta. E a Planeta, ela sempre teve uma linha muito mística.
E o caso do Nelson Tasca, que ocorreu em Chapecó, lá, né, lá no Paraná, né, em 83, que ele teve uma relação sexual também com uma mulher alienígena, que ele ficou com um W marcado nas costas, como se fosse aquela marcação que eles fazem em boi, né? Aquilo nunca desceu pela minha garganta, sabe? Sempre foi minha opinião que o caso do Nelson Tasca é uma fraude. É a minha opinião, e posso estar errado, posso estar certo, mas então eu não consigo vislumbrar. É lógico que tem casos importantes em outras partes do Brasil, como o caso do Barroso, né, lá no Ceará, em Quixadá, que ele foi abduzido. Lá no Ceará mesmo tem vários casos de abdução, mas se a gente fosse abrir o leque, são muitos casos, né? E a gente pode ir conversando sobre isso no decorrer dos programas, né? Então, a gente focou aqui alguns, porque a intenção não é nem tanto citar os casos em si, é citar o pós-contato que ocorre com as vítimas, né, pós-contato, e aquela famosa síndrome do contactado, e quais são os sintomas que são perceptíveis durante uma abdução, que as pessoas cobram muito. Legal. Como é que você identifica que a pessoa foi abduzida? Então, várias perguntas que eu recebi do primeiro programa até hoje, né? Para talvez responder aqui hoje. Então, basicamente, seria isso. Então, hoje nós vamos esmiuçar um pouquinho o pós-contato, né? Não de alguns casos, mas no geral. Pode falar, Albert. Paulo, inclusive, eu faço aqui mais uma menção, porque o pós-contato foi denunciado naquela época, inclusive no filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, onde você pode observar que as pessoas ficam muito preocupadas somente na imagem dos extraterrestres, na imagem das naves, nos efeitos especiais, mas a maioria esquece, sabe, de observar o que acontece com a vida das pessoas. Eu vou focar somente naquela imagem daquele cidadão que era como se fosse um técnico de uma CEMIG aqui, ou de uma empresa de estação elétrica qualquer do Brasil, quando ele começa a trabalhar no plantão da madrugada dele, e aquele monte de queda de energia, aquele monte de coisa, quando dá de cara com um fenômeno de outro mundo. Uma coisa completamente fora do contexto. Então, a primeira noite dele foi o quê? Chegou em casa, acordou a mulher e as crianças no fim de semana, na madrugada, mandando todo mundo vestir a roupa, ir para o alto de uma serra, que iam ver alguma coisa, e a mulher pegou e falou, meu Deus do céu, o que é esse cara? Ficou doido? Mas pelo menos vamos lá, é um programa diferente, né? E foram para lá, ficaram aquela madrugada, naquela friagem e tudo, e não viram nada. Entendeu? E dali para frente, a vida do cara começou a tomar uma série de nuances, né? Fora do comum, né? Ele começou a ter delírios, ideias, sabe, sugestões, e o casamento dele acabou indo para o espaço, né? Ele, na verdade, estava tentando dizer ou mostrar uma coisa que a mulher dele, que era completamente fora de conhecimento de área, sabe? E ele começou a ter visão, começou a tentar fazer coisas relacionadas a uma montanha, que ele não sabia o que era. Então, aquilo deu um pânico na cabeça do cara, e todo mundo começou a achar que ele ia ficar doido, né? A mulher pegou as crianças, foi para a casa da mãe, abandonou lá, e aquela bagunça que ele fez dentro de casa. Então, vocês estão vendo o terremoto que aconteceu na vida daquele cidadão. Então, pessoal, é o seguinte, quando vocês observam, eu e Paulo, por exemplo, estivemos agora, nesse fim de semana, lá na região da Serra do Cipó, debaixo da Serra do Cipó, e colhemos casos e casos e casos de pessoas que tiveram encontros, né, bastante sinistros com seres e naves, né? E a vida dessas pessoas continuou, em alguns casos, normalmente, mas eu estive até conversando com uma psicóloga amiga minha, ela falou comigo o seguinte, olha, você já percebeu que a síndrome
de Estocolmo está acontecendo na ufologia? Depois que a pessoa tem aquele pânico de ver aquela coisa estranha, sair correndo, ela entra num caldo de tranquilidade que fala assim, quer saber do caso? Em muitos casos, inclusive, que eu já ouvi, o pessoal fala assim, agora se ele aparecer de novo, eu quero entrar e ir embora com eles. Entendeu? Então, o período pós-contato é um período complicado. E outra coisa, a gente tem que ter uma certa posição de empatia, sabe? Para cuidar dessas pessoas, porque muitas delas se negam a falar, porque no seu entorno, ali na sua órbita, as pessoas ficam chamando essa pessoa de louca. Essa pessoa teve alucinação, ou então bebeu demais, sabe? Esses casos que, né, acontecem, a pessoa pega e acaba perdendo a credibilidade dela própria de falar sobre o assunto. Tanto que tem lugar que a gente chega, as pessoas se negam a falar no contato porque tem medo de ser ridicularizado. Isso acontece hoje em 2024. Então, é isso aí. O período pós-contato, as pessoas que tiveram contato com um grau de profundidade maior, viram tripulantes, estiveram perto da nave, sabe? Realmente são dignas de uma atenção especial. Aí, quando você fala sobre o caso de Vilas Boas, que aconteceu em 1952 ou 57, Paulo? 57. 57, lá no nariz de Minas Gerais. Um caboclo da roça, operando um trator, foi sequestrado por seres estranhos e teve uma suposta relação sexual com uma mulher vinda de um outro mundo. Aí eu pergunto a vocês, será que nos dias de hoje não tem nenhum caso acontecido aí em meio rural e as pessoas se negam a falar sobre o assunto porque se falar de aparição de disco voador e de vista de um ser estranho, já vão ser ridicularizados. Então, falar que transaram com uma mulher do espaço, aí realmente a coisa vai ficar mais ridícula ainda. Então, o medo de cair no ridículo e cair vamos supor, na gozação dos vizinhos, dos amigos, e, enfim, né, é maior, e a pessoa entra no estado de censura pessoal. Aliás, se deixe, nessa live, eu vou falar um pouco de censura na ufologia, dos três tipos de censura que nós temos. Foi bom você ter falado disso aí, porque o que acontece? Eu e o Albert, nós fomos agora em Vargem Grande, né, ali em Vila Amanda, nós fomos até Joana, que é um pequeno distrito de Jaboticatubas, um lugar bem afastado. Legal, isso é pertinho daqui, né? Ou seja, pertinho de Belo Horizonte. É um lugar de difícil acesso por causa da estrada muito ruim, meu carro quase desmontou. Eu fiquei hoje da parte da manhã até 2 horas da tarde limpando o carro e lavando tudo, todos os equipamentos, as bolsas, estava tudo vermelho, né? Nós estamos enfrentando uma época de seca violenta. Então, você imagina aquela estrada de terra, como é que não estaria ali, né? Justamente. E a gente teve dificuldades lá, Leandro, de entrevistar pessoas que apenas viram os objetos, foi apenas aquela visão, aquele contato que na classificação seria contato imediato de primeiro grau, nem de segundo, não, e que não queriam aparecer, dar entrevista, né, com receio, com talvez vergonha, né? Então, imagine, uma pessoa que passou por uma experiência em que ela entrou dentro de uma nave, passou por procedimentos médicos, ou seja, todos esses processos que ocorrem, né? Então, ou a pessoa ela fica traumatizada, ou ela se fecha e evita de comentar aquilo, né? Então, e aqueles casos pontuais que chegam a público, né? Eles sofrem aquele grande problema que é ele acaba sendo, como é que fala? Ele acaba sendo prostituído. O caso acaba sendo prostituído, por quê? Porque às vezes acontece com pessoas simples e aí as pessoas se aproveitam talvez aquela ingenuidade das pessoas, né, e transformam a cabeça da testemunha, né?
Isso a gente já viu acontecer em vários casos ufológicos. Por exemplo, o João Caiana, que eu fui lá no Iturama, pertinho de São Francisco dos Sales, sabe? Interessante algo você falar que o caso da família do João Caiano, que foi toda abduzida, né? O carro foi levado com a família inteira, e uma amiga, uma vizinha, foi perto de São Francisco dos Sales, ali, a região do caso Vilas Boas, né? E o João Caiano era uma pessoa simples, um eletricista lá da cidade, pessoa com, assim, uma pessoa de área de cidade interior mesmo, e que, da noite para o dia, começou a receber visita de ufólogos entre aspas, né? Porque hoje em dia, eu vou até aproveitar que abrir um parênteses aqui, ô Leandro, que assim, depois que a internet surgiu, apareceram 1 milhão de ufólogos, né? 1 milhão de ufólogos. Aí tem aí um monte de canal aí de youtubers. O Leandro, eu classifico o Leandro como um ufólogo, porque o Leandro, ele começou, né, Leandro, a nossa amizade como? O Leandro tinha um grupo de ufologia em Sete Lagoas, ele fazia pesquisas, né? A gente fez algumas coisas juntos, e depois o Leandro saiu da ufologia, isso é normal, né? Só os idiotas, eu e o Albert, que continua ainda na ufologia, né? O Leandro foi mais esperto. Me defendendo, eu não saí. Na verdade, eu parei de fazer pesquisa de campo, mas a gente continua. Não, mas você fez certo, você fez certo. Então, o que acontece? Essa crítica que eu faço é essa turma que nunca foi a campo, nunca entrevistou uma pessoa, nunca analisou uma foto, nunca analisou um vídeo, ou seja, nunca fez aquele trabalho de pesquisa mesmo. E vai lá, cria um canal no YouTube e outra, né? Às vezes o cara tem um pouco de recurso financeiro, faz aquela coisa bonita, aí tem lá 1 milhão de seguidores e tal. Mas isso, para mim, não é ufologia. Isso aí, para mim, é outra coisa menos ufologia. Mas... Paulo, deixa eu interromper vocês dois. Então, eu acho assim, antes da gente continuar, a gente vai ter que entrar aqui rapidinho no assunto, mas seguinte, a Keline, no primeiro episódio, ela fez uma pergunta que tem muito a ver com o que você está falando, Paulo, que é o seguinte: como é que é possível fazer com que essa ufologia ela se torne cada vez mais científica, mais séria? Porque hoje nós temos, por exemplo, o que o Albert e vocês estão falando, qualquer pessoa que falar que tenha visto um disco voador, as pessoas vão rir. Né? Ah, você é doido, você é maluca, é que nem o Albert, você bebeu. Só que o seguinte, eu vou fazer uma analogia aqui, e se eu estiver equivocado, por favor, vocês me corrijam. Isso também acontecia com as pessoas que diziam que viam fantasma e espírito. E hoje o espiritismo se tornou algo muito mais sério, desculpa, do que era anos atrás. E o Paulo está trazendo um fato aqui que tem muito a ver com essa pergunta da Keline, que é o seguinte: como é que pode ser feito, de repente, uma pesquisa de campo mais séria, de repente mais científica, para exatamente rechaçar esses pseudos ufólogos? Porque o que eu vejo, assim, tem gente que está pegando o drone, colocando para rodar aí, filmando, falando que é voador. E isso, no meu entender, isso conspira contra, porque quanto mais vagabundo estiver fazendo isso aí, mais difícil fica de acreditar dos casos sérios. Eu posso, inclusive, interrompendo aqui, fazer um parênteses que você está falando, porque eu já há muito, eu ando pregando isso, não só na revista, como nos debates, nos bate-papos que a gente faz, porque, em parte, a culpa é também de nós pesquisadores. Você sabe por quê? Eu vejo uma necessidade enorme das pessoas ainda que mexem com a pesquisa tentar ficar provando que o disco voador existe, que essa filmagem, aquela foto e aquela são real, não são real. Gente, o negócio é o seguinte: no meu caso, eu me coloco assim um pouco acima, sem querer ser melhor, porque eu tive 2 avistamentos que me levaram a pesquisar ufologia. Se não fosse isso, a minha vida tomava um rumo completamente diferente do que eu tenho hoje. Está entendendo? Então, veja bem, se eu conheço, eu sei, eu vi e sei que eles existem, para que eu vou ficar perdendo tempo de provar para alguém
uma coisa que eu não vou conseguir provar. Esse é o primeiro ponto. Vamos fazer uma analogia rápida aqui. É a mesma coisa que você querer, é a mesma coisa de você querer provar para um ateu que Deus existe. O ateu vai rir na sua cara, vai falar, você tem identidade, teria o CPF, uma foto. Então, sabe, são coisas assim que você não fica tentando provar para ninguém, sabe? As pessoas que têm consciência plena, que sabem que o universo é uma coisa infinita e que jamais poderia existir vida somente aqui, igual 3 patetas uma vez entrevistaram o Paulo aí, tentando colocar que o universo só existia vida aqui na Terra, que a Terra... Gente, sabe, é de uma bestialidade, de uma bobagem, a gente ficar dando, só batendo palma para esses malucos dançar, entendeu? Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, prestem bem atenção, meu modo de ver. Temos que pesquisar a ufologia com uma preocupação a mais. Qual seria essa preocupação? Veja bem, nós estamos, eu não canso de falar nisso, para esses seres, assim como os índios tiveram para nós na época do descobrimento. Veio pessoas do outro lado do oceano, entraram aqui nas Américas, com uma tipologia completamente diferente da dos índios, cabelo louro, cabelo vermelho, olho azul, olho verde, barba no rosto, segundo a pele que seria a roupa, né? E os índios ficaram encantados com aquilo, ao mesmo tempo impressionados. Mas olha o curso disso. Mataram, estupraram, escravizaram, tomaram a terra, tomaram o ouro, tomaram a riqueza, enfim. Olha os índios de hoje. Quem são os índios para nós? Esse povo está vindo de muito longe aqui com algum objetivo. Não vem com essa que esse povo está aqui, vindo de lá para cá, para passar a mão na cabeça da gente ou para interferir no meio político-social, não tem nada a ver com eles. Você pode estar certo que eles estão aqui por um motivo. E se precisar passar por cima de nós para alcançar esse motivo, eles vão fazer. Com toda certeza. Então, a minha preocupação, sabe, é saber quem são, de onde vêm e, sobretudo, principalmente, o que eles querem aqui. Essa coisa de ficar dando carreira em campeão em área rural, não é só isso, não. Eles estão pegando pessoas na calada da noite, estão fazendo muitas experiências com essas pessoas, as pessoas caem até, inclusive, naquele lapso de memória, isso é comum na ufologia, entendeu? E levam a vida normalmente, mas se a gente investigar profundamente, eles vão tendo sonhos, vão tendo revelações que estão no seu subconsciente guardado, porque foram bloqueadas de alguma forma, uma tecnologia que ele não conhece, sabe? Eu vou dar um outro exemplo dessa tecnologia que ele não conhece. O camarada pega uma lanterna, dessas lanternas que a gente tem que iluminam aqui, igual o dia, né? Só que a deles é muito mais possante, mas a deles é em forma de arma. É um raio paralisante que paralisa as pessoas. E você pode estar certo que essa paralisia, ela não é só aquilo ali, não. Você pode ver que pode existir lapso temporário de memória, porque um cara, igual eu vi naquele caso, né, Paulo, que nós investigamos lá em Passatempo, daquele senhor, esses caras não iam sair lá do planeta deles para vir conversar com o campeão da roça aqui, que não entende rigorosamente nada do que ele estava falando, entendendo? Muito provavelmente aquele cara não estava falando para ele, estava falando para o cara que estava lá dentro da nave. Olha, esse fulano aqui é assim, 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 ele tem um negócio na cabeça, um chapéu, né? Ele está apavorado, eu não sei o que ela vai fazer. Está passando todos os dados para a bordo do cara, e o cara pensando que o sujeito estava conversando com ele. Você entendeu? De repente, o sujeito deu meia volta, entrou na nave, cascou fora. Fala, Paulo. Seu som está... Liga o microfone, Paulo. Agora. Isso. Agora sim. É porque eu fechei o som aqui para não atrapalhar o Albert. O que acontece? O Albert falou uma coisa muito importante aí. Nós fomos em Passatempo, entrevistamos José Rezende, né? José Hamilton Rezende. Paulo, fala para o pessoal onde é que está esse link aí, para as pessoas que não conhecem, elas entrar no canal e ver. É muito interessante o relato dele. Eu não vou entrar aqui muito em detalhes, não, mas ele foi sair para ver os animais e um ser que saiu de uma nave estava com a mão na mão, como se fosse uma lanterna,
jogou o foco nele, a luz nele, ele paralisou, e esse ser ficou em volta dele ali conversando por mais ou menos uns 15 minutos, sem ele entender nada. Aí teve um comentário lá no vídeo, que o cara escreveu assim: mas que idiotice, esses ufólogos são um bando de idiotas, desde quando que o ET vai ficar ali conversando com uma pessoa que não entende o idioma dele, isso prova que é tudo balela e tal. Aí nós temos uma política lá no canal que esse tipo de comentário, eles são bloqueados, né? Então, ele não chegou nem a ser visível, eu deletei depois. Crítica é uma coisa, ofensa, ironia ao trabalho é outra, né? Então, só que o que a pessoa... Aí que entra a parte da pesquisa... Vou dar uma saidinha só um pouquinho para pegar um copo de água ali. Então, aí que entra a diferença da pesquisa, do pesquisador, e simplesmente desses youtubers que se identificam como ufólogos. Eu e o Albert, nós já pesquisamos a área rural há mais de 34 anos, o Albert mais de 40. O que nós entendemos daquilo ali? Que aquele ser, ele não estava conversando com José Rezende. Ele estava paralisado. Ele não conseguia nem movimentar a boca. Então, provavelmente, ele poderia estar conversando com quem estava dentro da nave, passando as informações, né? Tanto é que ele ficou ali, ao redor do José Rezende e dos animais, né? Então, a gente tem que entender esses contextos aí de tentar traduzir o que acontece nesses contatos, né? Que não é uma coisa muito simples. Mas só para não desviar muito do assunto das abduções, para a gente fechar isso aqui, eu vou pedir para o Leandro mostrar aí a primeira imagem, o Leandro, da apresentação. Aí, o que acontece? Tem um ortopedista, acho que é podólogo, ele é podólogo, Roger Lee, que já é falecido, eu acho, que ele se especializou em retirar implantes de pessoas que foram abduzidas. Aí são duas fotos, acho que é do mesmo objeto. Tem um livro publicado, acho que vários livros publicados, artigos, né, que ele expõe esses materiais que ele tira das pessoas como prova de que essas pessoas foram abduzidas. Porém, esses objetos que são retirados, a maioria, eles são assimétricos, né? Não tem nenhuma estrutura ali dentro deles, uma estrutura física, uma coisa que possa dar a entender que é uma coisa manufaturada, né? Pode pular para o 2 aí, Leandro, por favor. Então, o que acontece? Os implantes que são retirados, aí não apresentam qualquer estrutura tecnológica, né? Até o presente momento, tá? São assimétricos, ou seja, eles são disformes. Em geral, estão nos pés, mãos, pernas e braços, né? Esses implantes, né? São perceptíveis em exames, eles aparecem ali em raio-x e tudo mais. Só que, até o momento, não há nenhum fragmento retirado que tenha uma composição desconhecida, ou seja, até hoje, nunca foi retirado nenhum implante desses abduzidos que realmente fosse uma prova de que algo ali era alienígena. Não que eu não acredite na realidade dos implantes, não é isso. Eu estou dizendo que, até o momento, o que nós temos, né, de evidências não prova que esses implantes são alienígenas. Mas eu acredito, sim, que eles possam colocar implantes. Tanto é que o Irangê Holanda, né, o que comandou a Operação Prato, ele tinha no seu antebraço um fragmento, uma coisa que ele mostrava nos vídeos, né, que realmente dava a entender que era alguma coisa. Como ele era um militar, aquilo ali podia ser um fragmento de né, de alguma coisa que entrou na pele dele, ou o que na medicina fala, que são eu esqueci o nome que fala, deixa eu ver se está aqui para falar. Não, acho que eu não vou achar aqui agora, não. É um nome complicado, que são estruturas que se formam dentro do corpo e que, quando são retiradas, parecem esses implantes.
mas é uma coisa fibrosa que é produzida pelo próprio organismo. Depois eu vou tentar lembrar o nome aqui mais para frente, aí eu falo. Né? Aí pode pular na número 3, Leandro. Olha para você ver, Leandro, como é que são as coisas. Eu gosto muito, como o Albert citou, de usar analogias. Eu gosto de usar o nosso avanço tecnológico para tentar compreender a tecnologia desses seres. Por exemplo, hoje, nós, seres humanos, nós já temos uma tecnologia que nos permite, olha para você ver, que interessante, criar implantes que são colocados no corpo humano. Esse que está aparecendo na imagem, aquela para você ver que interessante, é um chip que ele dissolve dentro do corpo, ele é absorvido pelo corpo, né? Fecha o áudio aí. Quando você não estiver falando, você silencia aí, porque acho que está dando uns barulhos estranhos aí. Mas deixa eu continuar aqui. Na imagem aí, mostra um chip que está sendo... Paulo, você está me ouvindo agora? Está me ouvindo agora? Está no vermelho. Então, eu vou ler a legenda dessa imagem aí, que pode estar pequeno na tela. Depois de alguns dias, em média 5 dias, o chip é dissolvido e absorvido pelo organismo. Isso é possível porque a base do dispositivo é o PLGA, um tipo de polímero bioabsorvível, que já vem sendo usado há algum tempo, principalmente em medicamentos. Então, o que acontece? O que é o interessante disso aí? Se nós já temos uma tecnologia para colocar um implante dentro de um corpo humano, para monitorar ali, no caso, esse aí é o cérebro, né? Algumas funções do corpo humano, e esse chip, depois de um tempo, ele é absorvido pelo organismo e desaparece, por que seres muito mais evoluídos iriam colocar um chip no corpo humano e aquilo ali ficaria ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, e quando era retirado, sai aquela coisa, né, aqueles filamentos ali, aquelas estruturas assimétricas. Não faz sentido. Para mim, até hoje, nunca foi retirado nenhum implante verdadeiro de nenhum ser humano, na minha opinião. Né? Se nós... Mas Paulo, e você já mostra isso aqui para o pessoal. Tem perguntas, calma, viu, gente? A gente vai colocar no final. Mas você já coloca, se a raça humana, com a tecnologia atual, já consegue fazer isso, se temos, de repente, uma possibilidade de seres que estão vindo de dimensões, galáxias, tem muito mais tecnologia, eu posso até pensar que isso aí é uma tecnologia que foi oriunda exatamente disso aí. Ou seja, eles podem ter colocado... de repente, implantes que podem ter sido simplesmente absorvidos pelo organismo. Justamente. Então, assim, eu acredito que as pessoas possam ter implantes, que elas são implantadas, né, durante um tempo ali para ser monitoradas, só que aquele implante ele é absorvido pelo organismo. Né? O Albert cita, né, o caso da Hermine Bianca, que a Bianca ouvia, né, a voz do Carran, provavelmente... ela pode ter recebido algum implante e aquilo ali dissolveu. Tanto é que a família do João Caiana, eles foram abduzidos. Né? Paulo, mas a Bianca ela recebeu aquele implante na década de 70, final da década de 70, né? E nessa época não se ouvia falar com muita clareza a respeito de implantes, sabe? Ela simplesmente ouvia a voz dela aqui dentro do ouvido, mas não sabia como é que ela falava, que aquilo para ela era uma espécie de telepatia. Mas telepatia não tinha nada a ver, não. Justamente. Mas só para concluir, aí a família Caiana fez alguns procedimentos médicos, eu não sei quantos dias após, mas acho que demorou alguns dias para serem feitos, né? E eles alegam que eles foram implantados, mas nas radiografias, nos raios-x, né, não apareceu nada. Tanto é que eu tenho cópias desses raios-x, que eu fui até lá, em Iturama, rodei quase
mais de 700 quilômetros daqui até lá, que é na divisa com Mato Grosso, o Iturama, né? E então, assim, por isso que às vezes a pessoa fala que ela foi implantada, aí depois de um tempo vai fazer um raio-x, não aparece nada. Pode ser que o organismo já absorveu aquele produto, né? Aquele material, quer dizer, né? Então, assim, eu gosto sempre de usar essas analogias. Se nós hoje já temos essa tecnologia, por que os seres muito mais inteligentes do que nós não teriam mesmo, né? Só que ainda de uma forma muito mais eficaz do que a nossa. Por exemplo, os drones. Quando as sondas começaram a ser estudadas na ufologia e os ufólogos falavam que elas poderiam ser pequenas esferas de monitoramento, né, ali de prospecção, teleguiadas, as pessoas riam. Mas como é que pode uma coisa tão pequena assim, né, ser teleguiada? Isso na década de 50, 60, 70. Hoje, com a nanotecnologia, nós temos peças minúsculas, né? Pode abrir a tela aí, Leandro, para você mostrar o que é isso aí? Não, só estou te mostrando aqui, ó, pessoal. Você está falando de drone aqui, ó. Um drone que cabe na palma da minha mão. Justamente, então. Hoje a nanotecnologia. Paulo, ainda tem uma outra coisa que eu fico morrendo de rir, porque eu tive vendo testes de drones de até, vamos dizer, quase que 1 metro de comprimento de largura, um drone quadrado. Eles botaram aquilo ali, vamos dizer, a 200 metros de altitude. Sinceramente, se for falar que aquilo ali poderia ser confundido com um OVNI, um disco voador, sabe, eu acho uma piada de muito mau gosto. Você entendendo? Que parecia um enxame de abelha. O sonho ainda chegava ainda como um enxame de abelha, um enxame marimbondo, né? E aquela coisa desaparecia praticamente naquela altitude. Você poderia perder tempo de colocar uma lâmpada, uma luz ali, e ia consumir muita energia, porque a bateria do drone ela dura muito pouco. Você entendeu? Então, sabe, essas explicações estapafúrdias, que conseguem ser mais ridículas que na própria narrativa do fenômeno, Albert, sabe? Me deixa ali. Albert, aproveitando que você falou aí de desculpas, né, esfarrapadas, só para não perder o fio da meada, saiu um estudo da Universidade de Harvard, né, que os psiquiatras, né, os psicólogos de lá, na verdade, os psicólogos, né, eles estudaram alguns casos de abduções, né, e falaram que eles podem ser classificados dentro daquilo que eles entendem como distúrbios de sono, né, ou crença emocional. Ou seja, são pessoas que são levadas a acreditar que foram abduzidas por interferência de filmes, de literatura. Só que esses psicólogos de Harvard são os imbecis, entre aspas, por quê? Porque eles estão estudando uma fatia do fenômeno, uma pequena fatia do fenômeno, que está localizada ali no século XXI. Paulo, eles esqueceram, né? Paulo, além de tudo, sabe, tem uma coisa que me deixa invocado na vida com esse troço, porque, assim como eu falei há pouco tempo atrás aí, sobre essa necessidade que os pesquisadores ainda têm de ficar mostrando, vocês estão vendo essa foto aqui? Essa é autêntica. Vocês estão vendo essa filmagem aqui? Essa sim, sabe? Que besteira. Isso não prova nada. Qualquer sujeito que tenha hoje um pouco de tecnologia de informática consegue fazer imagens mirabolantes, sabe? Então, só uma besteira. E outra coisa que eu fico impressionado, já que você falou sobre Harvard, eu fico vendo a ineficiência, a estupidez, a ignorância, a burrice dos pesquisadores de hoje em dia, sabe? Que ainda ficam confiando em NASA para provar que o disco voador existe. Ficam lá sentados esperando, de bracinho cruzado, tremendo. Os 16 imbecis da NASA, que nunca pesquisou ufologia, que se liga, sabe? A NASA não foi criada para isso. Entendeu? A NASA nunca foi criada para isso. O J. Alan falou no Congresso de Brasília, sabe, dizendo o seguinte, abre aspas, olha,
Tudo que se disser que a NASA fez, a NASA faz, a NASA tem, a NASA fala, é mentira. É um bom indício de mentira. A NASA não foi feita para isso. Quem cuida disso são elementos do governo americano bem mais secretos, como a CIA, o FBI, a NORAD, irará. Não fica com esse negócio de NASA, não, que NASA é para a construção de projetos aeroespaciais encomendados pelo governo dos Estados Unidos. Ponto. Então, até hoje, imbecis, inclusive para a nossa revista, não vou citar nome, não, sabe? Estão lá igual bobo, esperando, né? Esperando o pessoal falar que vai existir disco voador. Então, quer dizer que enquanto a NASA não falar e não admitir, então o disco voador não existe. Mas, Tem outra coisa. Peraí, Paulo, me ajuda aí. Não, olha, eu estou de saco cheio disso, é por isso que às vezes eu penso em abandonar a ufologia, que é igual eu te falei, eu sou um ufólogo analógico, eu estou na era da válvula e quero continuar nela. Enquanto o pessoal quiser ficar aí nos teclados, batendo o dedinho, inventando teoria e tentando desmistificar casos mais do que autênticos e pesquisados, pesquisadores mais sérios e honestos, sabe? Fica aí tentando inventar, sabe, criar invencionice, sabe? Olha, me tira fora disso. Não. Deixa eu continuar aqui. Vai lá. Então, Leandro, o que acontece? E também falaram que seria paralisia do sono, né? Os psicólogos lá de Harvard. O interessante é que eles se atêm a casos que, aqui, século XXI, final do século XX, eles esquecem de que o fenômeno ele não é somente aquela coisa ali de uma crença, né? De uma falsa memória, de uma paralisia do sono. Nós temos casos bem documentados, como é o caso do soldado José... Como é que é o caso Bebedouro? José Antônio da Silva. O José Antônio da Silva, que foi abduzido aqui de Matosinhos e foi aparecer no Espírito Santo, não é? Ele foi com um sonâmbulo daqui lá. Então, ele foi dormindo daqui de Matosinhos até o Espírito Santo. Quer dizer, aqui eu não vou entrar em detalhes em vários outros casos que tem lapso de tempo, que o caso Hermínio e Bianca, o carro deles desapareceu de Matias Barbosa e foi aparecer em Lafayette, 200 quilômetros de distância. E eles percorreram essa distância em menos de 1 hora, em 40 minutos, praticamente. Né? Então, eu só quis citar aqui, Albert, esse ponto, para mostrar como a academia, como os cientistas, os céticos, eles veem a coisa de uma forma muito rasa. Não é dessa forma, né? E outra coisa, o Albert citou, a revista Alvin em Pesquisa, até hoje, em nenhum momento ela estampou assim, agora está provado, vamos provar que... Não, nós sabemos da realidade do fenômeno, nós sabemos, a gente não precisa de ficar tentando provar nada, não, entendeu? Pode falar. O problema nosso é o seguinte, é que nós ainda estamos... Eu não, porque eu já passei dessa fase, sem querer ser melhor do que ninguém. Eu não fico perdendo tempo em provar uma coisa que eu tenho plena convicção e certeza que existe, sabe? Que eu já vi, e vi numa época bem remota, sabe? Que não tinha celulares, não tinha redes sociais, enfim, não tinha computadores com avançados programas para montar. Então, quer dizer, eu vi uma coisa limpa, clara, durante o dia, durante 2 vezes, com testemunhas ilustres, inclusive, na primeira. Então, eu não vou ficar perdendo tempo, sabe, de provar ninguém, sabe? Agora, aqui, só para... Porque é o seguinte, eu não vou acabar esquecendo aqui, só para não perder. Com relação às abduções, só para finalizar aqui, Leandro, para começar as perguntas, Isso. Tem aquela coisa que o Albert sempre cita, das pessoas que desaparecem, que por ano no mundo o número é assustador. Eu tinha feito um estudo em cima disso, só que isso tem bastante tempo atrás, então não vou lembrar agora as porcentagens, mas é uma coisa absurda de pessoas que desaparecem. Né? Muitos, aí lá tem um gráfico, né, da polícia mostrando, por exemplo, desapareceu
X% é drogas, X% crimes, X% é pessoas que simplesmente foram para a rua, viver na rua. Fugindo de casa por algum motivo. E aí tem toda essa porcentagem. Só que existe uma porcentagem bem significativa de pessoas que realmente desapareceram e simplesmente sumiram do mapa, né? E não são uma ou duas ou três, são milhares, né? Aliás, Paulo, tem casos da ufologia que pessoas que desapareceram durante anos, a família até dada como morto e tal, de repente o cara, 20, 30 anos depois, aparece vivo na porta de casa e sem lembrar de nada, enfim, né? Então, esses casos também são relevantes. Esse caso aí, eu até mandei o link para o Albert, eu não vou citar ele aqui agora, porque eu teria que estudar ele melhor. Né? De um senhor que ficou, acho que mais de 30 anos desaparecido e voltou sem memória para casa. Ele simplesmente apareceu. Né? Mas, com relação à memória, só para a gente fechar aqui agora a última coisa aqui, da memória que é apagada. Tanto é que o Carran, ele deu um líquido para a Bianca, para ela beber, para ela esquecer sobre o contato, e ela não quis beber. Aqui, a Bianca, ela falou, inclusive, que por educação, ela quase tomou aquele líquido. Só que ela perguntou para o Carran, olha, deixa eu desculpar, mas aquele líquido que você me deu quando nós nos vimos a primeira vez, sabe, era tão ruim, mas tão ruim que eu quase vomitei. E esse líquido está parecendo a mesma coisa. E o Carran comentou com ela, falou, não, esse líquido aqui é para você esquecer tudo o que aconteceu, sabe, com você e nós aqui nesse tempo todo, para você não ter que passar nenhum tipo de sabor na sua vida, porque sua vida vai ter um contorno completamente mudado depois disso. Ela pegou e falou assim, não, você falou que uma das coisas que vocês não abriam mão, sabe, é do nosso livre-arbítrio. Então, se o livre-arbítrio é esse, eu quero lembrar de tudo que aconteceu ipsis literis desde o início até agora. Então, teve o caso do Plínio Bragato, que eu pesquisei em Valadares, né, que foi abduzido, que ele bebeu um líquido dentro da nave. O caso do José Antônio da Silva, o caso bebedor, ele também bebeu um líquido dentro da nave. Inclusive, esse líquido foi detectado numa análise que foi feita, né? Então, o Vilas Boas também, ele bebeu um líquido, né, Albert, dentro da... exatamente. Então, parece que... Não só deram um líquido, como passaram uma esponja bem assim, úmida no corpo dele. Eu acredito que seja para desinfecção, né? Justamente. Mas o que acontece? Só para finalizar, eu acredito que em muitos casos de abduções, as pessoas voltam com a memória zerada, sem lembrar de nada. Né? Então, agora, essa coisa de falar assim, uma coisa que eu sempre achei um cúmulo na ufologia, foi essa coisa tipo assim, no planeta Terra tem 2 milhões de abduzidos, tem X... Esse número é um número que é totalmente chute, é um número aleatório. Com certeza. Nós não temos como mensurar isso, apenas que, realmente, esse fato ocorre. Agora, com que frequência, com que quantidade, né? Com que volume, isso talvez nós nunca iremos saber. Mas, Leandro, você estava falando que tem perguntas aí? Temos, mas não, vamos. Primeiro aqui eu já estou falando para o pessoal que tem algumas perguntas acontecendo aqui. Vamos encerrar. Não, vou encerrar a apresentação e a gente deixa só as telas abertas, eu acho que fica melhor. Beleza, pode passar então o próximo slide aí. Eu só queria convidar o pessoal que, se for uma pesquisa que eu e o Albert fizemos agora, nesse final de semana, que vão ser em 3 partes, né? Eu postei a primeira, que é uma pesquisa que nós fizemos em Joana, aqui na Serra do Cipó, muito interessante, uma região riquíssima de contatos, né? Local que foi palco de casos, igual o caso Hermelindo, que ocorreu em 76, em que ele lutou com ser alienígena, né? Entre aspas. Tem lá onde o Hermínio e Bianca fizeram um sítio. É uma região ali que acontece casos desde a década de 60 e continua até hoje, né, Albert? A gente foi agora e os casos continuam ocorrendo. Continua ocorrendo, e tem casos assim, de 1 mês, 2 meses atrás, tem casos até de dias, né? Justamente.
O Tião falou lá que teve uma festa que eles fizeram lá, festa da roça, aquelas festas, né, onde o pessoal se reúne em determinado lugar, numa determinada casa, quando de repente uma luz fortíssima apareceu ali na região e clareou tudo. Então, quer dizer, são casos que estão acontecendo ainda. Eu até brinquei com o Paulo, eu estava falando com o Tião lá, que, nossa, se alguma coisa quando ele daí não voltar, você pode estar certo, tá? Tem coisa lá em cima, viu? Porque o pessoal lhe fala com uma desenvoltura tão grande e com a naturalidade tão grande que a gente fica assim assustado o grau de aparecimento, né, do fenômeno. Pode passar. Pode passar, depois eu entro nessa parte. E é um convite aí para quem está assistindo, né, do congresso, nosso segundo congresso de ufologia, que vai ser no Shopping Monte Carlo, em Betim, do dia 20 a 22 de setembro, a sexta-feira, que é a abertura gratuita. Quem entrar lá no site da revista OVNI Pesquisa, faz lá seu cadastro para poder participar. Vai ter a presença do Edson Boaventura, do Renato Azevedo, né, do Cabo Hamilton Rabelo, que fotografou os OVNIs em Cláudio, a minha presença do Albert, o Antônio Faleiro, o José Estevão, né, e outros convidados que vão comparecer. O Edson vai trazer um material de São Paulo para expor lá no evento. Eu também, nós vamos levar nosso material para exposição, e vai ser um evento muito legal, o nosso segundo, e eu conto aqui com a participação de todos os convidados, os inscritos aqui no seu canal, Leandro, inclusive com a sua presença, viu? Você pode tratar de aparecer lá. Não, vai ser intimado sobre, né, sobre o da polícia atrás dele e levar ele até lá. Hein? Jesus Cristo, olha só para você ver. Não, vou com certeza. Já estamos conversando já, né, Paulo? Nós estamos conversando. Ué, isso aqui terminou? Terminou. Ué, então peraí, vamos colocar aqui na posição de novo aqui. Ô, Albert, isso, acerta a sua posição. Isso, Albert. Tá, então. Tá de novo. Gente, olha, eu estamos com algumas perguntas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar as perguntas aqui no ar aqui. Só tem uma que, se você me permite, Paulo, eu vou responder ela e aí a gente passa para outra que é da coisa. Pode, o Yuri, manda ver. O Yuri está perguntando, Yuri França, se existe algum grupo de pesquisa aqui em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ô, Yuri, a melhor forma de você saber isso é entrar em contato com o Paulo e com o Albert pela revista OVNI Pesquisa, seja ali no Instagram, né? Porque automaticamente vocês com certeza têm um contato com todos os grupos do Brasil, né? Leandro, eu já fiz uma palestra em Uberlândia, no campus Ubarama, no campus Santa Mônica, há muito tempo atrás. Sabe, agora, eu tinha bons amigos aí, por exemplo, o Rogério Ochoa, né, que hoje está nos Estados Unidos, e a Ivone, o doutor Simval, minha esposa e tal. Grandes amigos, mas isso aí foi lá pelos anos 80. Agora, atualmente, em Uberlândia, sinceramente, eu não conheço. Já fica para todo mundo que estiver assistindo a gente, porque tem muita gente que assiste a gente após, né? O inscrito, se você é de Uberlândia ou região de Uberlândia e sabe se tem, de repente, um grupo ufológico, gente, entre em contato com o Paulo e com o Albert lá na revista OVNI. Aqui, ó, vou colocar para vocês aqui o banner. Aqui, olha, tá lá. Na descrição também tem. Entre em contato, sigam a revista OVNI Pesquisa lá no Instagram, que é um lugar bem legal para vocês poderem, de repente, aí, estarem atualizados, né? Na realidade, Leandro, é só para concluir, nós temos 3 associados que fazem parte do grupo de associados da revista OVNI Pesquisa, que são de Uberlândia. Então, se ele quiser fazer parte de algum grupo, ele pode se associar também à revista OVNI Pesquisa, que ele vai receber todo o suporte. Ótimo! Né? Nós temos um manual de pesquisa. Quer dizer, ele passa ali a participar das nossas conversas no grupo fechado dos associados. Né? Então, fica o convite para ele aí. Vamos lá, então, para a nossa primeira pergunta. Vini, Vide, Vinci. Meu Deus do céu, nós temos pessoas em latino seguindo aqui. Será que o fato dos implantes serem de composições conhecidas, por exemplo, seria uma forma dos seres evitarem matérias que causam reação no organismo, por isso usem elementos do meio humano, ou meio, de repente, terráqueo, né?
É complicado, porque, só respondendo rapidamente, né? Se é um implante bio, né, ali, né? Fala que ele se desintegra ali dentro do corpo humano, né? Provavelmente, até hoje, ninguém nunca conseguiu analisar nenhum material desse. Os que já foram retirados até hoje não mostram nada que seja realmente de uma tecnologia fora da Terra. E se os que foram retirados realmente são implantes alienígenas, como ele falou na pergunta aí, às vezes eles usam materiais que nós temos aqui para evitar uma reação, né? Como é que fala quando o corpo não aceita? Rejeição, né? Rejeição. Então, eles vão usar o material que tem na Terra, né, para evitar a rejeição. Só que o que foi encontrado até hoje não é classificado como nenhum tipo de tecnologia. Esse que é o problema. São ali coisas disformes, assimétricas, e que não apresentam nenhum tipo de estrutura inteligente. Esse que é o grande problema, entendeu? Então, até hoje, eu acho que fica esse vazio aí de evidências sobre os implantes, entre aspas, alienígenas. Top. Vamos à segunda pergunta aqui. Cristiano, lá dos Estados Unidos, esse aí, tá? Esse é um ex-integrante do grupo Geus de Sete Lagoas. Considerando implantes e nanobots, esse cara já está começando a misturar coisas já. Olha só para você ver. Poderíamos especular de que o estudo feito por implantes não seria uma forma de talvez controlar no futuro? Eu acho que ele está trazendo isso aí já meio do que os governos estão aprendendo com os possíveis implantes extraterrestres. Pode falar, Você vê que, por exemplo, o Elon Musk aí já está tentando implantar coisas no cérebro das pessoas. Você está vendo que existe uma série de pesquisas. Eu acredito que os russos, os chineses, os próprios americanos, eles têm pesquisas muito avançadas secretamente nessa área, e você pode estar certo que o comando, quando ele se torna necessário, obrigatório para eles controlar a cabeça das pessoas, isso eles vão fazer. Os nazistas já tentaram fazer isso durante várias vezes, entendeu? Então, não seria agora a gente poder descartar essa possibilidade, sabe? Eu acho que nós usamos hoje implantes no gado ou nos animais para localizá-los, ou nos oceanos, ou nas selvas, tudo. Eu acho que isso aí eles já fazem com a gente há muito tempo, sabe? Isso tudo é uma questão de tempo. A CIA, eu tenho aqui em casa umas revistas que, olha para você ver, são revistas da década de 80 e de 90, que falam sobre experimentos que a CIA fez de colocar gás no metrô com substâncias e colocar aquilo na população sem que a população soubesse que estavam participando de um experimento químico, que era para indução de mente, que a CIA estava desenvolvendo, só que de forma ali secreta, para ver qual que era o comportamento dos seres humanos. Os russos também utilizaram esse tipo de coisa, né? Esses experimentos químicos para ali trabalhar a mente humana. Eu vejo que se os alienígenas eles estiverem trabalhando em alguma coisa similar a isso, pode ser, né? Mas eu não acredito que seja dessa forma, né? Eu acho que, igual no Pará, que a gente teve vários ataques lá, que a gente foi lá 2 vezes, uma coisa que a gente percebeu é que as pessoas que eram atacadas, elas tinham o mesmo tipo sanguíneo. Com certeza. Então, será que esses seres eles têm uma predileção a um tipo determinado sanguíneo para fazer o estudo? Ou seja, na realidade, Leandro, tudo o que nós sabemos na ufologia é simplesmente teorias, especulações. Sim, tá. Sim. E outra coisa, a ufologia é o único estudo nesse planeta, meu Deus, aí, que nós podemos dizer o seguinte: onde você consegue resposta para uma pergunta, parece mais 5. Entendeu? É o estudo dos porquês. Entendeu?
E nós, por exemplo, no meu caso, eu, Paulo, e poucos pesquisadores sérios que existem por aí, a gente não dispõe, sabe, de tecnologia, sabe, de capacidade, de equipamentos para estudo, para desenvolver o trabalho que nós reconhecemos em campo. Você vê, por exemplo, nós estamos numa luta danada para conseguir uma melhor imagem, passar, sabe, coisas mais limpas, né? O Paulo, agora nós fizemos essas últimas imagens aí, nós fizemos essas imagens com tripé e tudo, ficou uma coisa assim, bem mais profissional, mas é aquela história, né? Nós estamos, vamos dizer ainda, a 3 ou 4 pontos atrás desses mentecaptos que não fazem nada, não ficam só no teclado de computador, mas dispõem de uma grana violenta para fazer pesquisas inócuas, sem nenhum tipo né? Enfim. Então, Albert, infelizmente... Só para não esquecer aqui, quando você estava falando aí, Albert, eu até lembrei que o estudo sobre o controle da mente humana, as pessoas podem achar que é brincadeira, mas isso vem sendo estudado pela CIA e pela KGB, né, a extinta KGB, desde o começo do século passado, sabe? Tem um filme do Clint Eastwood, né, que é o Raposa de Fogo, e que ele tem que roubar um avião, que o avião é um avião russo, que ele é controlado pela mente. Isso numa época em que isso praticamente era nem muito comentado. E tem um filme do Charles Bronson, que ele é um agente russo chamado Telefone, em que as pessoas foram colocadas nos Estados Unidos e elas, através de uma frase, elas passam ligam o negócio no cérebro delas e elas passam a agir como se fossem autômatos, né? Ali, como se estivesse obedecendo uma ordem ali específica. Então, o controle da mente sempre foi um objeto de estudo dos governos, né? O controle da mente. Então, se nós fazemos isso, obviamente, esses seres que são muito mais evoluídos do que nós também podem fazer da mesma forma. Olha, essa coisa eu estou vendo essa pergunta aí de ratos de laboratório, eu não sei quanto a você, mas eu não me considero um rato de laboratório, não. Muito pelo contrário. O Faleiro usou uma analogia lá no Congresso que nós somos formigas, né, que eles podem chegar e pisar sobre nós. Eu digo, não. Não vem com essa não, tá? Essa coisa de verificação da raça humana é uma das coisas tipicamente do complexo de vira-lata que o ser humano ainda tem perante eles. Você entendeu? O mesmo avanço tecnológico que eles podem ter na nossa frente é o mesmo que os historiadores, os conquistadores tiveram aqui na época dos índios. Pode estar certo de uma coisa, companheiro. Você pode levar uma metralhadora e com uma rajada você matar 30 índios. Mas se você levar uma flechada, você morre. É uma arma primitiva, mas funcional. E outra coisa que vocês devem entender é o seguinte: nós estamos em um processo de avanço contínuo. Você pode estar certo, eu vou falar uma frase aqui que aquelas meninas lá de Areado gostam muito, a Meli e a outra, a Jéssica, né? É o seguinte: disco voador não nasce em árvore. Tá? No planeta deles, eles tiveram que, para chegar ao grau de tecnologia que eles têm hoje, passar por todos os graus que nós passamos. Tá? Não pensa ninguém que esse pessoal já nasce sabendo, não. Sabe? Eles tiveram que evoluir, tiveram que ter combates, guerras, tanto que eles têm armas. Se eles têm armas, então é porque eles se defendem de alguma forma, de alguma coisa ou de alguém. Tá? Não vem com esse papo furado, sabe, essas coisas de verificação da raça humana, que nós somos um bando de ratos de laboratório. Conversa fiada. Conversa fiada. O que esse povo vem fazer aqui? Procurar o quê? Qual que é o objetivo deles? É isso que nós precisamos saber. Agora, se você quiser continuar sendo rato de laboratório, aí é um problema seu. Eu conheço casos da pesquisa que estão dignos de rir, de dar risada, de tão imbecis que são. Tem pessoas que, durante a década de 80, se tivesse um braço amputado como ser extraterrestre, faria até como grau de louvação. Está vendo esse braço aqui? Ó? Não foi quebrado por qualquer pessoa, não. Foi um ET que levou.
sabe? Então, sabe, essas coisas, para mim, não colam, não, tá? Eu Não, acho que nós devemos ser. encerrar, Albert, Né? só para encerrar o que você falou aí. Eu penso só o seguinte: tudo que, na minha opinião, é tecnológico, que é manufaturado, ele pode sofrer avarias. Por mais, Claro, claro. por mais tecnológico que ele seja. Né? Tanto é que, por exemplo, as primeiras sondas que foram enviadas para o espaço, lá no começo da década de 60, elas davam problemas. E hoje, as que são feitas com uma tecnologia muito superior, elas continuam dando problemas. Né? Continuam dando problema, exatamente. Então, é justamente isso. Essa pergunta aí do Yuri France, né? Eu vou evitar de responder por dois motivos. Primeiro que eu vi, né, o material do Rony, eu tenho a minha opinião, mas eu não vou citar para não criar problemas, né? Eu acho que foi muito prematuro algumas coisas ali citadas, né? E eu faço votos que realmente eu consiga alguma coisa, porque é o que nós da ufologia estamos tentando, obter evidências, né? Mas como eu não tenho acesso ao relatório, né, do que foi feito, então como é que eu vou emitir uma opinião? Se eu não, Entendi. Claro. complicado, né? Eu fazer uma opinião simplesmente por uma imagem que ele postou. Aí eu posso estar cometendo um erro, né? E eu não quero cometer. Faço Qual votos. imagem que foi? Qual imagem que foi? Uma imagem lá de uma luz que passa no chão da floresta lá, que, na minha opinião, aquilo ali não é um OVNI que foi filmado, é apenas uma luz, mas carece ali de mais informações, né? Então, Eu acho assim, você está vendo como é que eu falo, Paulo? O tempo que a gente perde tentando provar que essa luzinha, aquela ali, aquela que é verdade, não é? É o tempo que a gente poderia estar gastando energia com pesquisas mais produtivas. Mas é o que a gente faz, Albert, é o que a gente faz, né? Só que as pessoas querem saber a opinião, né? Então, infelizmente. Aqui está perguntando, será que os seriados como o Arquivo X, né, seriam mais maléficos ou benéficos, né? Bom, o Arquivo X, muita gente entrou na ufologia devido ao Arquivo X. Muita gente, né, passou a se interessar pela ufologia devido ao Arquivo X. Muita gente se interessou pela ufologia pelo Star Trek, Jornada das Estrelas. Quer dizer, os invasores. Os invasores, né? Então, essas séries, elas não vejo nenhum ponto negativo em nenhuma delas. Né? Todas elas instigam o ser humano a ir atrás de respostas, né, para esse fenômeno que é conhecido como o fenômeno OVNI, né, os objetos voadores não identificados. Né? Arquivo X, quem nunca viu pode ver que, na minha opinião, em termos assim, do contexto ufológico, foi a melhor série produzida até hoje. Né? Os melhores. Tem a Taken também do Spielberg, que foram só 10 episódios, acho que é 10 episódios mesmo, ou 7, que é fantástica, chama Taken, do Spielberg. Quem nunca viu pode ver que vai de ver de joelhos, né? Uma obra-prima do Steven Spielberg. E só para uma opinião minha, né? O melhor filme de ufologia feito até hoje foi Contatos Imediatos, que foi feito no final da década de 70 e que até hoje surpreende com os efeitos especiais, que eram feitos todos sem nenhum tipo de computação gráfica. Pois é. E aí você vê mais uma vez que o Spielberg tentou ele explorou os vários aspectos da ufologia. Da ufologia, sabe? Agora, só tem uma coisa que ainda fiquei assim, são os tipos de seres, né, que ele abordou ali. Eu concordo com muitos deles, mas aquela aranha que apareceu no final, sabe, ele exagerou um pouco. Aquilo ali está fora. Vamos lá, então, gente. Estamos chegando aqui agora ao final. O Vini Vitti está falando daquele filme, Os Contatos de Quarto Grau. Não, eu nunca vi esse filme, não. É sobre uma história, na verdade, são vários relatos, inclusive é um filme bem pesado, porque tem partes das filmagens originais de uma terapeuta que começa a ter muitas pessoas com
Sonhando com a Coruja. Vale a pena, depois dá uma olhada lá, que tem a ver com abduções. Tá? Gente, nós estamos chegando aqui no final do nosso podcast. É o tema, eu falo. Não tem como, né, Paulo? Isso aqui a gente fica horas e horas aqui. Tá? Mas, já vou fazer uma chamada para vocês aqui, que no dia 17 de setembro a gente vai receber a Queline. Paulo, apresenta um pouquinho sobre a Queline e o que vai ser esse podcast aí, porque dia 17 é um podcast que vai também já fazer um aquecimento para o congresso que vai acontecer aqui em Betim, né? A Queline Borges Soares, né? Ela é advogada, ela é assistente social lá em Belém. Ela é uma estudiosa do fenômeno OVNI já de muitos anos, apesar que ela tem uma carinha de menina, né? A Queline, ela é uma pessoa muito experiente, ela estudou bastante a Operação Prato, a documentação da Operação Prato, e a Queline é aquelas pessoas que têm aquela memória fotográfica, né? Que ela consegue lembrar até o número do relatório X. Então, ela é uma biblioteca viva sobre a Operação Prato. E nós tivemos, né, a grata satisfação tanto de conhecer a Queline pessoalmente, como ir lá no Pará 2 vezes, no ano de 2023, né? Foi 2023 mesmo, né, Albert, que a gente foi lá, né? Foi. Nós fomos em maio e em outubro, no qual resultou na edição especial número 17, que para muitos, né, inclusive o Pablo Villarrubia, lá da Espanha, foi o melhor documento feito até hoje sobre a Operação Prato, né, que a gente revisitou casos antigos e casos novos. E, através da Queline, nós conseguimos localizar uma das testemunhas mais emblemáticas da Operação Prato, que é a Silva Mara, que estava 46 anos reclusa, depois do contato que ela teve, né, que ela perdeu a criança, e nós conseguimos localizar a Silva Mara, né, através da nossa equipe lá, eu, o Albert, a Queline e o Edson Boaventura. Então, assim, a Queline vai trazer aqui no dia 17 a visão que ela tem sobre a Operação Prato, né, as experiências que ela já vivenciou lá no Pará. Ela já foi várias vezes lá em Colares, né? E ela também já observou um fenômeno luminoso lá na região. E as pessoas vão poder... É uma aula, né? Assistir a Queline é uma aula sobre esse, que para mim, eu acho que está para o Albert também, foi o fato mais importante da ufologia mundial, que foi tudo aquilo que estava dentro do contexto da Operação Prato, né, que foi a maior movimentação militar da história para investigar o fenômeno OVNI. Então, fica exatamente para todo mundo prestigiar Eu estava até pensando aqui, quando está falando isso aí, que eu capaz de eu até reduzir a nem participar desse congresso, porque é tanta gente importante, tanto tema importante, que eu recentemente batizado lá em Passatempo, o Pedro de Lara da ufologia, que é aquele jurado que fica só metendo cacete nas coisas, que não, sabe? Não, eu não faço isso, eu faço porque eu julgo o fenômeno da forma que ele manifesta, e não da forma que eu queria que fosse, entendeu? Então, os nossos visitantes me dão motivo de sobra para desconfiar das suas boas intenções, sabe? Então, toda vez que eu vou falar, inclusive esse senhor que nós entrevistamos lá, que vocês vão ver no canal da pesquisa, ele ficou surdo de um ouvido e cego de um outro, de um olho esquerdo. Então, você vê que o contrato final do contato sempre traz um grau de negatividade para o ser humano. Então, para eu ir a um congresso, ficar remoendo casos de agressividade, as pessoas que vão para ali, na sua maioria das vezes, não vão ali para ouvir esse tipo de coisa. Então, vão tornar o congresso mais chato, mais enfadonho, sabe? Esse cara só vem remeter o pó extraterrestre, será que não tem um cozinho aí? Não, pois é. Então, eu estava até pensando... Nós vamos lá para falar das recentes pesquisas que a gente fez aqui, Albert. Exatamente, isso. Viu? E o Albert é isso aí, tem que ter o cara, o Pedro de Lara, então a bancada vai ficar faltando lá. Gente, vamos encerrando aqui. Agradecer ao Paulo, ao Albert, né? Vocês que ficaram conosco aqui ao vivo até agora, você que depois
vai assistir isso aqui gravado, não se esqueça de vocês fazerem. Inscreva-se, deixa seu like, faça seus comentários. Obrigado pela participação. É muita pergunta, né, Paulo? Acaba que pelo tempo a gente não consegue responder todo mundo, mas o Paulo ali ele vai respondendo. Por isso é importante. Sigam a revista OVNI Pesquisa no Instagram para vocês se interagirem e fazer essas perguntas. E é isso aí. Ufologia séria, você vai escutar, você vai ver aqui no UFO Podcast. Aqui você não vai ver balela. Vai ser discutido, às vezes pode ser feita uma opinião que não agrada, tá legal? Mas é isso aí. Tá legal? Você que ficou conosco, até dia 17 no próximo episódio do UFO Podcast. E a gente volta no próximo episódio com a Aqueline falando sobre a Operação Prato. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Um abraço a todos. Abraço.